Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade que temos de buscar o cultivo de espiritualidade, uma vibração superior, alguma reflexão em torno da vida e dos porquês. Vamos elevar-nos em prece a Jesus, imaginando-o como um forte sol a nos iluminar e abastecer. Querido Mestre, seja conosco nesta oportunidade, nos envolva, fortaleça e ampare, que tenhamos maior compreensão da vida e que não nos falte a coragem, a renúncia e o esforço para avançarmos na Tua direção, vencendo a nós mesmos. Que a cada dia consigamos dar um passo mais decisivo nessa nossa busca por uma maior vivência em espírito, ainda que aqui na matéria da terra. Ampara os nossos entes queridos, envolve o nosso lar e seja conosco hoje e sempre. Assim seja. Meus amigos, como estudamos às quintas, hoje o capítulo 22 do livro Vinha de Luz. E o Espírito Emmanuel, nesse nosso evangelho, ele traz uma passagem de uma carta de Paulo. Carta de Paulo aos Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. O tema é corrigendas. Comentários do benfeitor. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, dói-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Entretanto, deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontra, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Meus amigos, observamos com Emmanuel como deve ser constante esse trabalho de construção de sentimento. Ele deixa isso muito claro quando vai falando que a nossa identificação com o Senhor, com o alto, é justamente a partir da nossa capacidade sentimental
A identificação com o Senhor representa a máxima capacidade sentimental. E como estão os nossos sentimentos? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em Leis de Amor, nós encontramos que no início temos sensações, mais avançados e corrompidos temos, ou melhor, temos instintos, mais avançados e corrompidos temos sensações. Passamos a desenvolver sentimentos e o ponto alto, máximo do sentimento é o amor. É uma escala que vai se avançando conforme nós também avançamos. E se a nossa identificação com Jesus é nessa capacidade sentimental, vamos percebendo que é necessária a construção para deixarmos os traços inferiores das más paixões. Quantas vezes ainda não nos alimentamos dessas vibrações intensas, mais inferiores, mais materiais? A desforra, a vingança são características dessa desse infeliz estágio. A possibilidade que temos de alçar um voo maior, mas nos paralisamos ainda, seja na preguiça, na procrastinação, no adiamento, na satisfação em atender apenas aos apelos imediatistas do corpo, dos prazeres. Então, o que acaba acontecendo? Conforme vamos penetrando nesse entendimento maior, vamos percebendo que essa construção se faz através da aplicação da nossa intensa vontade em querer mudar, em querer transformar, em renunciar ao mal em nós mesmos, em nos esforçarmos por uma nova atitude. E quando percebemos isso, identificamos que a corrigenda do Senhor se faz através de portas fechadas, das dificuldades que encontramos no caminho, dos desafios do relacionamento, para que consigamos despertar um novo valor, que sem esse aguilhão que nos espeta para avançar, teríamos inúmeras dificuldades. Quanto mais conscientes do que já construímos e do que nos falta, nos esforçamos mais, procuramos mais ao Pai, através das boas obras ao próximo, servindo Ele junto ao próximo, da prece, da renúncia ao mal que está em nós. E abençoamos aquilo que de alguma forma nos freia os impulsos negativos. É um processo educativo. A dor, então, se manifesta justamente porque não conseguimos satisfação para os prazeres baixos. Os aplausos da vaidade, o reconhecimento geral. É doloroso quando não temos. Quando fazemos algo, não somos notados. Mas se já estamos mais conscientes, essa dor, ela passa a ser compreendida. Porque é um estímulo para que eu vença o orgulho, a vaidade. Pode ser também utilizado freios para vencermos a ambição, a ganância. Então, por mais que se deseje avançar materialmente, somos freados
portas fechadas, janelas também. E isso faz com que soframos. Mas se já estamos nesse ritmo de aprendizado com Jesus, essa corrigenda fica compreendida no seu caráter educativo. Como estão os nossos sentimentos quando comparamos com os sentimentos do reino dos céus? Dos mundos celestes, dos mundos felizes, onde em plenitude se tem a paciência, a pacificação, a bondade, o perdão, o equilíbrio, a perseverança, a coragem, a esperança, o desapego, o ânimo, a renúncia, a indulgência, o trabalho ativo. Observando isso e fazendo uma comparação, talvez identifiquemos valores em construção, mas alguns pontos que ainda estamos distantes. E aí, uma parte cabe a cada um desenvolver. Porque senão, terá o apoio dos processos dolorosos, servindo como corrigenda. Corrige isso, se desilude, muda esse pensamento, não adianta. E aí vamos avançando. Mas não esqueçamos, ao lado de cada dor, o Pai nos coloca um bálsamo que consola. Qual é o bálsamo que nos consola a vida? Talvez o afeto familiar, o carinho de um filho, de um neto. O sentir-se preenchido numa atividade do bem, que nos é aberta, possibilitada. Qual é o bálsamo que nos reequilibra? Então estamos, meus amigos, nessa caminhada aí. Do espírito primitivo em busca da perfeição relativa. E quanto mais avançarmos, menos lágrimas, menos dores. Então que na data de hoje consigamos nos vincular ao ritmo de Jesus, ao ritmo do bem. Divaldo Franco comenta que era muito difícil acompanhar a doença do Chico, de Chico Xavier. Quando ele visitava Uberaba, ele percebia que o Chico muitas vezes não estava bem de saúde, a angina, a pressão baixa. Mas ele não parava. Se restabelecia e avançava. E era o trabalho de psicografia, era a assistência à Sombra do Abacateiro, eram as visitas aos bairros pobres. Lembrando que a ação no bem engrossa o fio da vida. E o Divaldo ficava cansado e ele fala como era difícil eu com saúde acompanhar a doença do Chico. São aqueles espíritos decididos em trabalhar no bem. Então vamos também nos esforçar um tanto mais. Dentro daquilo que é possível, o Pai não comete violências. Daquilo que já podemos oferecer. E dando um pouco mais de nós mesmos, vamos avançando num novo ritmo mental e espiritual. Que hoje seja essa marca de renovação para nós. Que Jesus nos abençoe, envolva os nossos lares, os nossos entes queridos,
aqueles que conhecemos que estão nos hospitais, aqueles que desencarnaram no dia de hoje, nesta semana, neste mês, aqueles que estão nos lares de idosos, nas creches, nos orfanatos, nas clínicas de recuperação à droga, aos que estão com pensamento fixo em suicídio, ao aborto, com ideias do desgosto da vida, da busca de drogadição, que Jesus os ampare, ilumine. Envolva, Senhor, aqueles com quem temos dificuldades de nos relacionarmos. Ilumina também o nosso Brasil, para que as luzes do Pai possam se fazer presentes em cada coração e também em cada mente, que os governantes pensem no povo, governem para o povo. E que essa luz finalmente sobre nós se instale, sobre as nossas águas. Deposite nela os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco hoje e sempre. Assim seja.